freios hibridões, uso de embocaduras 2.0, e essa é a 7ª aula onde eu vou estar falando um pouco e mostrando para vocês os freios. Vou estar falando sobre os pontos de ação do freio. O freio é uma embocadura que de fato tem condições de ajudar o treinador a explorar o máximo o potencial do cavalo. Sua ação tem efeitos múltiplos, com o bocal pressionando as barras, a curva do bocal, né, o passador de língua pressionando o palato e a barbela atuando no queixo. O correto ajuste da barbela é essencial para se utilizar bem o freio. Ela deve ser ajustada com a folga de largura do dedo indicador e ajustada corretamente. Ao acionar as rédeas, o bocal encosta no palato e a barbela vai pressionando o queixo e isso vai travando o bocal, né, para dar essa ação. E se a barbela estiver muito apertada, o bocal risca o palato, causando desconforto e podendo ferir o animal. Então, escolher o freio certo é o grande segredo para se obter o máximo do cavalo, visto que o modo de ação em suas partes é variável. Por exemplo, o bocal pode ser brando e as hastes severas, ou vice-versa, o bocal severo e as hastes brandas. O freio, diferente do bridão, que atua sobre um único ponto de controle, ele atua sobre 3 pontos de controle. As referências de medida do freio são haste inferior, né, que é o efeito alavanca, vou estar mostrando já, que vai de brando a moderado, quando até 2 vezes a haste superior, e quando for a maior alavanca e a inclinação dessa alavanca, ele acaba tendo um efeito mais severo ainda, dependendo da inclinação, tá? O passador de língua do freio, normalmente ele tem uma ação branda para medidas abaixo de 2 centímetros, né? Entre 2 centímetros, né? Ação moderada entre 2 e 3,5 cm e ação severa para medidas que sejam mais finas, como no caso do bridão. Eles existem no formato da curva do bocal, tem alguns que são em V, outros são em U, né, no formato meia-lua, e normalmente os formatos em U eles se encaixam melhor na boca do cavalo e permitem uma passagem melhor da língua. E falando na barbela, né, que a espessura da barbela, quanto mais fina, mais severa é a ação da barbela. Então, nessa questão dos freios, falando desses pontos de ação do freio, eu vou estar mostrando novamente esse freio. Então, os pontos de ação do freio são a barra, o palato e a língua, tá? Então aqui ele tem ação nas barras, no palato e na língua, que é o céu da boca, certo? Quanto mais alto aqui, mais ele vai pegar no céu da boca, certo? Quanto mais fechado aqui, esse aqui é um freio no formato U, quanto mais fechado, ele mais vai apertar e pressionar a língua do seu cavalo. Quanto mais fino nas barras, mais ele vai pegar no canto da boca do seu cavalo. Então, aqui essa parte do freio, né, que depois eu vou estar mostrando mais falando sobre as partes do freio, nome, a nomenclatura, mas aqui são as barras, né, o porte, o portal, e esse aqui é um freio no formato U. Perna. Quanto maior a perna, mais alavanca dá, tá? Mais severo é a perna desse freio. Quanto menor, menos alavanca, menos severo é a perna desse freio. Com relação ao ângulo da perna, quando o freio ele tem uma perna nesse ângulo, esse equilíbrio aqui, ele é um freio com uma ação média, tá? Ele é um freio bem equilibrado. Vou chegar mais aqui, tá? Ele é um freio bem equilibrado com esse ângulo de ação.
E ele é um freio que, por causa desse equilíbrio, ele chega com uma ação média na boca do cavalo. Por que uma ação média? Porque se ele fosse um freio com uma perna muito reta, mais reta do que isso, se essa perna dele for mais reta, mais adiantada aqui, ele é um freio que tem uma ação mais rápida. Quando você aciona a rédea, quando você encosta na rédea, ele vai chegar mais rápido na boca do cavalo, tá? Então essa é a função e a ação da perna do freio. Por isso que tem freio que tem a perna mais reta, tem freio que tem a perna mais curvada e tem freio que tem a perna nesse ângulo aqui de 45 graus, que é mais equilibrado. E se ele for um freio com a perna mais aqui, aí ele é um freio mais brando de perna. Isso quer dizer que a sua ação vai demorar um pouquinho mais para chegar no bocal, na boca do cavalo. Então, quando a perna do freio, a gente costuma falar que a perna do freio é atrasada ou adiantada. Se ela tiver a perna atrasada, se ela tiver essa perna mais aqui, a ação dele é branda, demora mais para chegar essa ação no bocal, na boca do cavalo. Se a perna dele tivesse mais aqui, mais reta, ele seria um freio com uma ação mais rápida, chegaria mais rápida essa ação na boca do seu cavalo. Então, basicamente é isso aí, mais fino, mais severo, uma perna reta, mais rápida a ação, uma perna adiantada, mais rápido, uma perna atrasada, um freio mais lento de ação, né? E o ideal seria num ângulo assim em 45 graus para poder ter um equilíbrio melhor na ação, tá? Outra coisa muito importante nessa questão do freio da ação, agora eu vou estar mostrando um pouco da ação do passador de língua. Esse freio aqui, ele é um freio que tem as mesmas características daquele outro freio, ação de perna, tá? É um freio com uma perna um pouco comprida, mas ele tem um bom ângulo de perna e ele é mais brando na questão da língua. Olha como passa bem a língua, passa bem aqui de baixo, aqui ele não aperta a língua do cavalo. Já o outro ele é mais estreito, ele já aperta mais, então que o cavalo passa melhor a língua, não tem muita ação de língua. A ação dele das barras também, ele é médio, é um freio que ele tem uma ação moderada nas barras e também uma ação moderada no palato. Olha a altura só que é esse freio, então um freio bem bacana, pessoal. Acho que o pessoal do laço costuma utilizar bastante esse tipo de freio aqui, do run short, outras modalidades também. E então ele é um freio com uma ação bem mais branda do que o anterior. Outro freio que é bem bacana, ele é um Billy Allen, tá? Esse freio aqui, ele também tem essa perna, é só o desenho da perna que muda, mas ele também tem 45 graus o ângulo da perna dele, tá? Ele tem um bocal médio, porém articulado, ele já entra numa categoria de Billy Allen, mas ele tem uma boa passagem de língua e ele não é um freio fixo. E essa é a diferença de um freio fixo para um freio articulado. O articulado ele é movimento, o fixo ele é preso aqui. Então esse seria um freio mais leve, é um freio que permite também você trabalhar a lateral, trabalhar uma rédea, depois a outra. Já esse freio fixo não permite isso. Esse freio, quando você aciona uma rédea, por ele ser fixo, automaticamente ele já puxa a outra, tá? Então, por isso que ele é um freio fixo, tá? E outro freio que é bastante utilizado, a ideia não é só falar de modalidade, mas para vocês entenderem o funcionamento, a mecânica, o funcionamento, os pontos de ação do freio. Esse freio que é conhecido como freio maluco, tá? Esse aqui ele já tem uma ação nas barras mais bravo, que é um freio que pode ser um freio de correção, tá? Ele já é torcido para não deixar o cavalo apoiar. Tem uma perna com ângulo de 45 graus, uma perna boa, bacana. E o bocal dele,
ele também é móvel. Alguns freios desse modelo maluco, o que acontece? Esse aqui ainda é travado, ele movimenta muito pouco, mas alguns desse bocal maluco, eles são uns freios que esse bocal, ele deita para frente, aí ele fica acomodado na língua do cavalo, ele fica, podemos dizer assim, descansando, fica lá acomodado, abaixado, só aciona, ele só sobe quando puxa a rédea, tá? Então é bastante utilizado também no laço, o pessoal do ranchor também, outras modalidades utiliza bastante esse freio. Esse é o famoso freio maluco, até por causa disso mesmo, ele abaixa aqui o portal dele e ele só aciona pro palato quando você aciona a rédea. Esse aqui tem uma boa passagem de língua, tem uns que é mais estreito, então ele é um freio. Esse aqui já tem uma ação moderada na língua, moderada no palato, porém ele tem uma ação de correção, uma ação mais braba aqui que seria nas barras. E depois eu tenho um freio catedral, um freio que até é muito utilizado, tem um pessoal da Red utiliza, que seria esse freio aqui, que é o freio catedral, né? Ele é um freio que tem um ângulo bom de perna, uma perna curta, então ele tem pouca ação de perna, né? O bocal dele aqui na questão do assento também ele é tranquilo no assento, porém ele tem essa parte aqui em cima no bocal aqui, essa haste aqui, que ele pega bastante no palato, no céu da boca, e também não permite muita passagem da língua aqui. Esse freio ele aperta um pouco a língua e pega no palato, tá? Então um freio que o pessoal da rédea, alguns utiliza, é um freio que sabendo utilizar, pode utilizar tranquilamente, e normalmente esse tipo de freio eles são utilizados em cavalos mais velhos, não em cavalos novos, ou cavalos muito bem treinados para poder utilizar um freio desse aqui, né? Porque isso aqui pode pegar no palato, no céu da boca e machucar seu cavalo. E por que em cavalos mais velhos? Porque à medida que seu cavalo ele vai envelhecendo, a cavidade do céu da boca, do palato, ela vai fazendo isso aqui, tá? Então por isso que precisa às vezes de um freio mais alto para poder pegar essa cavidade, porque o cavalo quando ele é mais novo, a cavidade dele é mais baixa, mais reta, e ele vai envelhecendo, ele vai fazendo isso aqui, a cavidade. Então para você poder alcançar essa cavidade, você precisa de um freio um pouquinho mais alto, mas isso é com cuidado, com critério, nos cavalos mais velhos, tá? E sabendo utilizar um excelente freio. Às vezes a pessoa fala, nossa, que freio brabo, que freio... Mas na verdade não é tão brabo assim, tá? Então é um freio que tem uma perna curta, ele seria um freio mais brando de perna do que esse aqui, ó, já tem uma perna bem maior, tá? E na questão do palato, claro que ele é mais bravo, e na questão da passagem de língua também ele é mais bravo do que o outro, mas na barra ele é brando igual ao outro. Então são diferentes pontos de ação, e é isso que é importante você aprender qual ponto de ação que você está precisando pegar naquele momento do seu cavalo. O que seu cavalo está precisando? Ele está precisando de mais ação no palato? Ele está precisando mais ação no canto da boca? Ele está pesando mais de um lado? Ele está pesando mais de outro lado? Ele está pesando para parar por frente? Ele não tá posicionando a cabeça? Então não está posicionando a cabeça. É claro que existe exercício, existem formas de você preparar o seu cavalo para ele posicionar, mas talvez o freio com uma perna um pouco maior, uma curvatura melhor vai te ajudar nessa questão. Ele está muito pesado um lado, te carregando um lado, então talvez você precisa de um pouco mais de ação na barra, talvez um freio com uma barra torcida ou uma barra um pouco mais fina para tirar o apoio dele,
ele está brigando demais, além desse apoio da barra, ele está levantando muita cabeça, né? Já um cavalo mais velho, um cavalo que está enfrentando demais a embocadura, talvez um freio com o porte mais alto. Então aí você que vai ter que conhecer o seu cavalo, vai ter que aprender de acordo com a mecânica de cada freio, para você poder encontrar o melhor freio para o seu cavalo naquela situação ou naquela modalidade. Esse aqui, como já mostrei no vídeo anterior, é um correction, é um freio bastante utilizado. Ele tem uma perna comprida, mas um ângulo bom, né, de 45 graus, e também ele tem um bom passador de língua, embora eu prefiro um pouco mais aberto do que esse aqui. Também o palato dele não é muito severo e é um excelente freio. Então esse aqui também é um freio que pode ser utilizado como um freio definitivo, e ele ainda tem essa ação que ele movimenta para frente, né? Ele movimenta aqui para frente, fazendo esse movimento, tendo um pouco mais de ação, apertando um pouco mais. E voltando na questão da barbela, né? A barbela ela é colocada nesse ponto, né? E nunca deixar a barbela apertada, sempre com um dedo ou 2 dedos de folga entre o queixo do seu cavalo, e porque ela é que vai travar o freio, né? Porque sem a barbela você vai puxar, ele vai muito para frente, e aí não vai ter ação se você deixar ela muito solta. Então é ela que vai travar, é ela que vai regular quanto que você quer que esse freio movimente, que esse freio trave para ter a ação que você precisa, tá? Então os pontos de ação dos freios são esses, que são a língua, que é as barras, o palato, e também o outro ponto de ação, que é a barbela, que ajuda para que esse freio não vá muito para frente, que acabe tendo a função correta, né, e a pressão correta que você precisa. E a questão das alavancagens dos freios, eu vou estar deixando um gráfico aqui no vídeo para você entender melhor, né, essa questão da alavancagem, né, que ele tem a linha central dele de equilíbrio. Então a questão de um freio mais adiantado, de um freio mais atrasado, para vocês poderem estar entendendo direito aí. E a questão das pernas, né, o comprimento da perna e o ângulo da perna. E aí varia, depende da variação da perna. Tem freio que é perna S, tem freio que é perna 7. Isso aí, a perna, ele vai depender muito do ângulo da perna, tá? E aí você, através desse ângulo da perna, que você vai identificar a pressão. O que eu queria estar falando para vocês nessa 7ª aula, que é os pontos de ação dos freios, exatamente sobre esses pontos de ação que os freios têm. Mostrei alguns freios diferentes. Vai existir muitos outros freios aí no mercado aí, que aí você vai conhecendo aos poucos. Vocês devem ter alguns freios aí, mas basicamente é isso aí. E tem uma frase do Benjamin Latford que ele sempre diz assim: sempre achei na minha vida, na minha longa experiência, que a boca e o temperamento do cavalo pode ser comparado a uma fechadura. Apenas uma chave seja adequada, e para encontrá-la precisa de paciência e perseverança. E é isso aí. Então às vezes num único freio você acaba encaixando certinho, acaba casando com, vamos falar a expressão, casando com a boca do seu cavalo, encaixa perfeitamente, e você vai conseguir obter excelentes resultados com apenas um freio. Não precisa ter muitos freios, basta você conhecer o seu cavalo, a modalidade, a idade que ele está, o estágio de treinamento ou de doma que ele está, para você escolher o freio ideal para o seu cavalo. Tá bom? Então vamos para a 8ª aula, né, que eu quero estar falando também, mostrando um pouco para vocês, um pouco da inspeção e o equilíbrio do freio.
como você vê se um freio é bem equilibrado, né? Então isso é muito bacana, vai te ajudar bastante na hora de estar comprando um freio, tá bom? Então até a próxima aula.